Meus irmãos, nós vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo de número 14. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1 e o versículo 14. As traduções pode usar conotações diferentes. Diz a palavra do Senhor: e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podeis assentar, meus irmãos? Graças a Deus. Esta é uma noite festiva e com bastante celebrações, né? Porque celebramos o nascimento do Salvador, que é Cristo. Nesses dias, algumas cidades gastam o dinheiro público, né, para poder enfeitar suas ruas e praças. A praça de nossa cidade está bastante enfeitada, né? Passei por ali essa semana, que fui comprar um medicamento numa farmácia ali próxima, e está cheio de luzes, né? Também vi algumas postagens de alguns irmãos que não resistiram e foram por lá, tiraram uma foto com a família. Tem nada de pecado nisso, viu, meus irmãos? O importante é que aqueles que tiraram uma foto estavam bem vestidos e não envergonhou as armações de luzes que ali estão, né? A cidade entra realmente numa corrida, né? Hoje de manhã, vindo aqui para a nossa escola bíblica dominical, passamos em frente ali do Rondon e os carros estavam fazendo fila para poder entrar. Os mercados estavam abarrotados de pessoas fazendo compra, né? Comprando no cartão para o vencimento do mês que vem e aquela coisa toda, né? Parece que as pessoas ficam meio fora de si nesta época, né? O trânsito fica meio maluco, as pessoas... Aqui em Araçatuba é maluco todo tempo, né? Porque o pessoal aqui, eu vou dizer, viu? Mas, nesta época, piora umas 10 vezes a mais, né? A situação fica bastante estreita. Você procura um profissional para fazer um reparo, e ele já fala para você a partir do dia 20, ó, só depois do dia 15 de janeiro. Algumas outras comércios de primeiros socorros também fecham, né? E você quase não encontra profissionais para poder atender-nos. Tudo isto apontando para um momento, um nascimento. Interessante que hoje é o aniversário dele e poucos vieram. Será que o convite não chegou? O pessoal não vieram para o aniversário de Jesus hoje, né? Eles estão envolvidos, quem sabe, em outras atividades, muitas vezes até mais importante ou mais urgente. Mas graças a Deus que você veio. E eu quero crer que o aniversariante está muito contente de te ver aqui na festa do seu nascimento.
E fizeram do Natal um Natal totalmente comercial, né? Colocaram até um personagem para substituir o personagem principal. Um coadjuvante aí, né? Pançudo, com um saco vermelho nas costas, com a gorrinha vermelha. Dizem que ele desce pelos chaminé. Lá em casa ele não vai conseguir descer, porque o chaminé lá é bastante estreito. Ele vai ficar, né, atorado lá. E uma empresa, aproveitando isso, está faturando alto, né? Porque dizem que Natal sem Coca-Cola não é Natal, né? Nesses dias também o número de animais são triplicado, o abatimento, né? Porque o pessoal quer comer e assim por diante, né? E depois eu preciso do localizador de vocês para poder passar por lá, né? Porque eu não sei o endereço de todos, né? Mas manda para mim no zap que antes da meia-noite eu estou passando. E assim é, irmãos. Será que é isto o Natal? Bom, depois terça-feira vem, famílias vêm de longe para poder se confraternizar. É muito bonito isso, né? As famílias que viajam quilômetros e quilômetros para estar juntos nesta época, é muito bom, é muito bom. Mas será isto a razão principal? Qual é a razão? Qual é o sentido? Fazer uma comida especial, colocar uma roupa especial? Eu me lembro de quando menino, era a época que a gente vestia uma roupinha melhor, né? Era a época quando vestia uma camisa daquela cor de burro quando foge, aqueles paninhos de chita, né? Que não podia pegar uma chuva, que dava uma encolhida e a calça virava bermuda. Era a época que se calçava um par de sapato, passava o ano todinho sem, né? E aí estreava aquele sapatinho cor de verniz, né? Pensa num bichinho que apertava o pé, porque não tinha costume de andar descalçado. Então era esta época. Em casa eu me lembro que meu pai comprava 24 garrafas de tubaína e não tinha geladeira, colocava para esfriar debaixo da cama. E aí então ele dizia, é para o Natal. E pensa, irmãos, como demorava para chegar esse bendito Natal. Hoje é rapidinho, mas naquela época, meu Deus do céu, morria gente e não chegava. E vou confessar o meu pecado, e a gente não era tão gente, que fazia coisa que até gente duvida, furava uma tampinha daquilo com prego, ficava dava uma golada e deixava lá do mesmo jeito. E aí na hora que ia abrir aquelas garrafas, meu pai dizia, mas quem foi que fez isso? Dizia, foi o Natal. O Natal passou por lá, né? E vida de menino, né? E, por exemplo, para acontecer o Natal, noite que nem essa hoje, a gente ia dormir cedo. 6 da tarde a gente já estava dormindo, para amanhecer logo, porque no outro dia tudo estava preparado para o Natal. Então você já queria levantar de manhã e já começar a comer biscoito, porque minha mãe fazia uma fornada de biscoito no forno de barro, e aí era toda uma festa, toda uma alegria, né? E aí a gente ia ver aquelas tubaínas realmente no claro, porque até então só bebia no escuro. E aquela festa, macarronada com frango, comia que só faltava partir o bucho de tanto comer. Bom, passava tudo aquilo, vinha um ano novo, mas o ano novo já não era, na minha época, né? Não era tão celebrado como o Natal. E aí a gente ia esperar o outro Natal chegar. E a gente começou a ter por cultura que Natal é uma reunião familiar,
para comer tudo aquilo que você não comeu durante o ano, para tirar a miséria da barriga. Este era o Natal. Porque depois que passava o Natal, meus irmãos, aí era um tal de farinha com ovo, ovo com farinha. Não tinha guaraná, então aquilo virava fantasma, ninguém via, né? Lá em casa, um frango, para comer um frango só em 2 ocasiões, ou quando o frango estava doente, ou quando a gente estava doente, então comia um frango. No contrário, era só no Natal, só no Natal. Então o Natal para mim, de menino, era isto. E eu creio que a maioria da minha idade, que nós não somos tão velhos, né? Recém fizemos aí 60. Já faz tempo. Então, Natal para nós era isso. E eu falo da nossa família, né? Agora, seria isto o Natal? Foi o que a gente aprendeu. Foi o que a gente aprendeu. E esta cultura de comida, de bebida, vem até hoje. Aí foram agregando um bocado de coisa. Aí foi colocando o pinheirinho, as bolas, né? Depois colocou um sapatinho na entrada, um cabo de guarda-chuvinha, não sei o que é aquilo lá. São um monte de apetrechos que eles foram, né? A rena. Depois veio o Papai Noel com um saco nas costas, gritando ho, 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 ho. E aí foram inventando, e foram pondo. E hoje, o Natal, o aniversariante é o menos celebrado, mas são os apetrechos da arvinha e aquela coisa toda, né? O tal de dar presente, trocar presente, e virou isso daí. Mas é este o sentido do Natal. E o comércio fatura alto nesta época. A venda se torna astronômica. E aí a pessoa já entra 2024 devendo a alma, o cartão estourado, a cardeneta de comprar fiado no açougue estourado. Acabou. Entra 24, aí 24 ele esquece que logo em fevereiro e março tem IPTU, e vai ter aumento esse ano de IPTU, IPVA. É uns demônios chamados de IP. Ou pensa nos demônios tristes. Eles aparecem a partir do mês de fevereiro. E quando você gastou tudo no Natal, gastou tudo no Ano Novo, e agora você tem todas estas outras contas acumuladas. E aí, em vez do Natal ter sido para você um momento de alegria, de felicidade, você se lembra: por que eu fui gastar tanto? Por que eu fui comprar aquele Chester de R$110? Por que eu fui comprar aquele quartinho de leitoa, ou aquela leitoa inteira? Meu Deus, você está dando fome, né? Aleluia! Aquele negócio assado, aquele corinha pururuca, né? Ô, irmão Valdemir, depois o senhor me manda o endereço. Então, todas essas questões hoje está em volta desta atividade chamada Natal. Mas é este o verdadeiro sentido do Natal? O mais importante é celebrar o nascimento de Jesus. Agora, uns dizem, mas não foi no dia 25. Alguns dizem que foi em maio, outros afirmam que foi entre setembro e outubro. E a maioria comemora no 25 de dezembro. O importante aqui não é o dia que foi, o importante foi o que aconteceu. Foi um dia, e aconteceu. Escolheram essa data para celebrar? Celebre. Escolheram essa data para confraternizar? Confraternizem. Porém, o propósito prioritário não pode ser a comida, a ceia de Natal e nem a bebida. O propósito principal é celebrar aquele que nasceu, trazendo em suas asas a salvação. E quem é este que nasceu? Porque Jesus, para muitos, ele é uma incógnita. Quem ele é? Quem na verdade ele é? Seria ele apenas o menino da manjedoura? Ou seria ele o carpinteiro de Nazaré? Seria ele aquele que veio
simplesmente trazer boas notícias, boas palavras, consolo e esperança. Mas quem é Ele? Quem é Ele e qual é a sua finalidade? No versículo que nós fizemos leitura, disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que verbo é este? Algumas traduções dizem a palavra. A palavra. Outras dizem o verbo. A palavra é uma expressão. Para você se expressar, você utiliza a palavra. E dentro da palavra, para dar razão da sua expressão, você utiliza o verbo. O verbo dá sentido para a palavra. Então o verbo é a fundamentação da palavra. Então ele é o verbo. Mas que verbo é este? Ele não somente dá sentido à palavra, ele dá sentido a todas as coisas. Porque no mesmo capítulo, lá no início, João fala de um princípio. João precisava começar o seu evangelho. E como começar o seu evangelho? Como que você vai começar a narrativa de uma pessoa e você descobre que esta pessoa sempre existiu? Não houve um tempo na eternidade que ele passou a existir, ele sempre é. Como que você vai descrever ou narrar a sua existência? Então João lança mão de um princípio imaginário. E qual é o princípio imaginário que ele usa? Ele disse, no princípio. Como ele não consegue atrasar e ir até o princípio real, porque Deus não tem princípio e ele não tem fim. Ele é o alfa e ele é o ômega, o primeiro e o derradeiro. Antes de mim, disse Deus, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Então como é que João começa a narrar o seu evangelho? Lembra que quando você era criança, a sua mãe iria lhe contar uma história, ela dizia, era uma vez, lembra? E aí começava a história. É isso que João está fazendo. No princípio, nós encontramos 3 princípios na palavra. Primeiro está em João 1:1, que é o princípio mais antigo ou imaginário. Depois nós temos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois nós temos Marcos 1:1, que disse, princípio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são os 3 princípios que encontramos. O princípio de João é um princípio imaginário, mas um princípio de conotação eterna. Ele disse, no princípio, e ele está falando do verbo. No princípio era o verbo. No princípio de todas as coisas. Até então, ele está tentando buscar um princípio, mas ele está dizendo, já no princípio era o verbo. E disse, e o verbo estava com Deus. Estava com Deus. E depois ele disse, e o verbo era Deus. Aí no versículo 14 ele está dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então no princípio era o verbo, aqui fala da sua eternidade. Depois ele disse, estava com Deus, aqui fala da sua comunhão com o Pai, ou convivência. E depois disse, e o verbo era Deus, e fala aqui da sua divindade. Então o verbo que se fez carne é Deus, simplesmente assim. Ele estava no princípio com o Pai. E aí João no versículo 2 ele disse, todas as coisas
foram feitas por intermédio dele. Este verbo que se fez carne é Deus, e este verbo que se fez carne criou todas as coisas. Tudo que há fora feito por ele. Mas como assim? Ele fez todas as coisas. E ainda diz mais no versículo de número 11: estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Quem é maior? O Criador ou a criação? Entendeu? O Criador de tudo, ele se reduziu e veio viver no lugar, no ambiente em que ele criou, no lugar aonde ele havia criado, ele veio viver. Então ele criou todas as coisas. No versículo de número 2 disse: todas as coisas foram feitas por ele. Tudo isso que o pessoal estão descobrindo no espaço fora feito por ele. E existe dois universos: o universo físico e o universo espiritual. Aonde Deus está é espiritual. Olhos físicos não podem contemplar. E a Bíblia está cheia de manifestação de seres e até de cidades de um mundo espiritual. Então, e é para este mundo espiritual que, quando você, como crente, deixa essa terra, parte para lá. Vem primeiro os céus, depois a terra. A tua salvação, ela te garante uma vida na eternidade, neste mundo de Deus. Mas voltando aqui, aí ele vem no versículo de número 4, e ele disse: nele estava a vida. Nele estava a vida. Ele é o dono da vida. Tudo que tem vida procedeu dele. Todo que é inanimado procedeu dele, e tudo que é animado procedeu dele. Vida. Existe a vida animal, vegetal, vida. Este planeta é um testemunho vivo de que há vida. Há vida nas águas, há vida na terra, há vida nas árvores, há vida. Então a vida emanou-se dele. Ele é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que você e eu temos fora compartilhada dele para nós. Não somos o dono da vida. A vida que temos é um legado que ele nos deu, dizendo: viva. Uns vivem 40, outros vivem 50, outros vivem 60, eu vou a 120. Então todos vão viver. Vida. Nele está a vida, e esta vida ele deu aos homens. Ele deu aos homens. A vida que você tem é algo que Deus colocou em você, e você a tem. Aí disse: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz dos homens, a luz do conhecimento, da iluminação. Aí o versículo de número 10 disse que aquele que é o verbo estava no mundo, veio para este mundo. Como é o mistério disto? A Bíblia disse que Maria estava desposada com José. Maria estava desposada com José. Ela era prometida em casamento com José. Já tinha uma responsabilidade sobre ela. Quando o anjo Gabriel, que é um dos seres que habita o mundo espiritual, veio ao nosso mundo físico, se apresentou a Maria e a saudou, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela se assustou com aquela saudação,
Porque se um anjo aparecer para você, você acha que você vai ficar assim, convidar ele para tomar uma Coca-Cola? A presença dele é terrível. A presença de um anjo é terrível. A luminosidade, tanto Daniel como João na ilha de Pátimo caíram ao presenciar estes personagens do outro mundo, da outra dimensão. Ele faz aquela saudação. Agora eu vejo tanto valor em Maria, tanto valor, que ela, por mais que aterrorizada estava, ela não fugiu, permaneceu. E o anjo disse: você será a mãe do Salvador. Ela ainda tentou gesticular com ele, dizendo: mas como pode ser isto, se eu sou uma donzela? E então o anjo disse: o poder do Altíssimo te cobrirá, porque o ente querido que há de ser gerado em você será chamado Filho do Altíssimo. Olha que situação. Agora, numa cultura em que uma mulher tornasse grávida, comprometida ao matrimônio, ela era passiva de ser apedrejada. Ela, ao contar isso para José, José não saía do âmbito natural da questão. José sabia como funcionava, Maria também sabia. José tinha ciência que não teve relação com a mulher. E ele disse, a Bíblia disse: por ele ser justo, não querendo trazer uma má fama sobre Maria, vai agora deixar ela secretamente. Secretamente. E a cidade aonde eles viviam Nazaré era uma coisa pequenininha. E vocês sabem que quanto menor é a cidade, maior é a fofoca. Você já imaginou? Quando a notícia começasse a alastrar, que Maria estava grávida e o pai não era José. Olha a situação dessa moça. E é uma moça que estava com em torno de 17 anos. Para ela seria um momento crucial, muito difícil, porque muitas vezes você aceitar o projeto de Deus, daquilo que Ele quer que você faça, contraria todas as normas e tradições. Foi o que aconteceu com Maria, mas ela aceitou o desafio. Ela aceitou. E então nasce aquela criança, parto normal, em Belém da Judéia. E ali então eles ficaram um tempo. Herodes então procura matar o menino. Eles fogem para o Egito. E ao estar no Egito chega a notícia de que Herodes morreu. E José volta e vai habitar novamente na parte norte do país, em Nazaré, para que ele fosse chamado Nazareno. Ele, Jesus, está vivendo no mundo em que ele havia criado. Tudo é maravilha. Ele tem um corpo semelhante ao seu e o meu. Ele tem as necessidades fisiológicas do corpo, assim como você tem. Ele teve fome, sede, dormiu, cansou. Se cortasse ele sangrava. Ele não tinha um corpo diferente do seu e meu. A natureza humana, como a natureza divina em Cristo Jesus, se uniu e se fundiu perfeitamente, ao ponto de não saber aonde começava o humano e aonde começava o divino. Está perfeitamente fundida nele. Por isso ele poderia passar
pelas experiências que você e eu passamos. Ele disse para os seus discípulos: a minha alma está triste até a morte. Ele experimentou o que é tristeza. Quando o carrasco lhe bateu, ele sentiu dor, ele sangrou. Quando colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, o sangue escorreu. O seu corpo, ao levar a cruz, estava enfraquecido, ao ponto de ter procurado alguém para ajudá-lo. Então ele tinha o mesmo corpo. A única coisa que esse corpo não contava é que Jesus, dentro do corpo, estava limitado. Limitado. Ele não poderia atuar como o Deus ilimitado. E é por isso que na sua oração, no capítulo 17 de João, ele disse: Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Em uma certa ocasião, ele cura um cego e acontece um movimento contrário a ele. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus ficaram atordoados: como assim? E ainda disseram: você não tem 50 anos e viu Abraão? E aí ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E se alegrou. Ele, Jesus, fez uma visita na tenda de Abraão. Lembra que Abraão está na porta da tenda e 3 personagens se aproximam. 2 deles são anjos e o outro é o Senhor. É Jesus na sua pré-existência. Porque antes desse planeta, ele já existia. Antes de qualquer coisa criada, ele já é. E ele usou a palavra para criar todas as coisas. Ele é. Então se assustavam com ele. Ao ver, se você olhasse para ele, você viu um homem normal. Um homem normal. Mas quando ele começava a falar, há uma grande diferenciação. E por isso, diz a Bíblia que pegaram em pedras para poder apedrejá-lo, porque não o conheciam. E ele pergunta: por qual das boas obras que vocês vão me apedrejarem? Eles disseram: não é por nenhuma obra boa, mas é porque você, sendo homem, se faz como Deus. Porque ele afirmava e dizia: sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Este é o Jesus que veio lá da eternidade, da presença e da unidade com o Pai. Se fez carne, nasceu entre nós. No dia do nascimento dele, houve celebração. Os anjos celebraram. Um coral de anjos apareceram nos céus, cantando para aqueles pastores que estavam cuidando das ovelhas àquela hora da noite. E eles disseram: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Fez isso. Ele nasceu, cresceu como qualquer um de nós. Porém, a missão dele não era curar enfermos, nem ressuscitar mortos. A missão pela qual ele veio a este mundo era ir até a cruz. Ele não é um pobretão que foi até a cruz. Não é um desvalido que precisou de auxílio. Não é um anêmico. Não, meus irmãos. Eu e você não podemos ter pena dele, porque se ele não fosse até a cruz, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. A razão de reunirmos aqui, de cantarmos aqui, de adorarmos aqui, é porque ele veio e ele foi até a cruz. O seu nascimento é de suma importância, porque para que ele morresse na cruz, ele teria que nascer. E ele nasceu. No dia que foram prender ele no jardim do Getsêmani,
que Pedro quer defender ele, lembra? Que o pessoal chega para prender e Pedro já puxa a espada e já corta a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Na verdade, Pedro mirou, foi no pescoço, mas o Malco tirou o pescoço da reta e pegou só a orelha. Sabe o que Jesus disse? Coloque a tua espada na bainha, Pedro. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E não sabias tu que eu poderia invocar o meu Pai agora e ele mandar 12 legiões de anjos para este momento? Ele poderia, 12.000 anjos, bastaria ele fazer assim, e os anjos chegaria. E a Bíblia diz que um só anjo, na época do rei Ezequias, matou 185.000 soldados. Um só, imagine 12.000, que estrago que não ia fazer. Ia faltar gente. Anjo ia voltar frustrado por céu, dizendo: poxa, não passei espada em ninguém. Não. Ele é este Jesus, que tem o domínio sobre todas as coisas, céus, terra, universo. Aleluia. Ele não é o pobretão da manjedoura. Muitas vezes a gente, naquela ideologia de uma religião tradicional, pobrezinho de Jesus, não teve nenhum lugar para nascer, né? Não teve nenhum lugar para nascer. E fala: o pessoal de Belém, que pessoal mais terrível, do coração endurecido. Não, Belém estava fervilhando, e Belém era uma cidade pequenininha, não tinha espaço para todo mundo, porque todos que viviam esparcidos foram chamados para Belém. A cidade estava o dobro da sua população. Não encontraram lugar para ele, para Maria e José na hospedagem. As hospedagens estavam superlotadas. É como agora em janeiro, você tenta, por exemplo, um quarto lá no balneário de Camboriú, e você vai ter aquela notícia: estamos lotados, não tem lugar, porque a população corre tudo para lá. Assim estava Belém. Não é pela maldade do povo, é que não havia lugar. E o lugar que conseguiram fora numa manjedoura, aonde se recolhia os animais para passar a noite. E ali, enquanto eles estão ali, veio as dores de parto sobre Maria. Cumpriu-se os 9 meses. Foi algo natural, assim como você um dia nasceu, e como eu também. Ele nasceu ali. Maria o enrolou em alguns panos e o colocou ali. Não tem nada daquele negócio que vaca soprou ele, que bezerro lambeu ele. Não tem nada dessa. Isso é tudo invencionice, de presépio, de isso, daquilo. Conversa fiada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O extraordinário aconteceu lá para os pastores. O anjo apareceu e anunciou, disse: porque eu vos trago nova, que hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Senhor. O extraordinário foi ali. O extraordinário para Maria foi 9 meses antes, quando Gabriel disse: tu darás à luz a um filho, e porás o nome nele de Jesus, porque ele é o Salvador de todos. Esse foi extraordinário. No mais, tudo aconteceu naturalmente. Ele cresceu naturalmente. E a Bíblia disse: e crescia Jesus em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Você olhava para ele, era um menino, crescendo como os demais meninos. Alguém me perguntou certa vez: será que ele jogou peteca, pastor? Eu acho que sim. Não sei se tinha peteca naquele tempo, mas brincadeira de menino sempre tem, todo tempo. Ele brincou como qualquer menino. Ou você pensa que ele vivia numa redoma, em uma reclusão, um quarto, e Maria trancou ele no quarto e disse: não sai daí, porque você não pode se contaminar? Nada disso. Ele foi para a escola. Ele cresceu com a criançada. Aí você me pergunta: ele brigou com alguém? Aí fica difícil, né, irmão? É muitos detalhes. Ele não brigou, porque tem menino que passa todo o tempo de escola dele e não briga com ninguém. Mas tem outros que eu vou dizer:
capeta pega ele, ele briga com todo mundo, né? E aí os pais aparecem lá para assinar aquela reclamação dos pais. Mas ele teve uma vida normal. Quando ele inteira 30 anos, olha, 30 anos passados, ele deixa toda a sua atividade, porque ele até então vinha trabalhando já com o pai. Os meninos naquela época começavam a trabalhar cedo, porque tinha que aprender a profissão do pai. E Jesus então assume a missão. Ele desce, vai até o Jordão, onde está João, o seu primo, batizando. E quando João vê ele, João disse: eu necessito ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele disse: deixa agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. E Jesus sendo batizado, quando Jesus é batizado e começa a sair da água, os céus se abrem. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Uma voz rasga a expansão dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo leva ele para o deserto. E ele, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando ele teve fome, a Bíblia diz que o tentador se aproxima. Satanás vem testar ele. Satanás tinha assistido o batismo dele lá no Jordão. E agora pergunta: se tu és o Filho de Deus, se é verdade aquela voz que gritou lá na expansão que tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformam em pães. Ele está com fome. O diabo está dizendo: você é filho de Deus, você tem o poder de Deus, faça. Você acha que se Jesus dissesse pedras se convertem em pães, o que você acha que aconteceria? Mas ele ia dar esse gosto para o diabo? Porque se ele atendesse o pedido de Satanás, ele estava abrindo uma porta para a tentação evoluir. E ele tinha possibilidade até de cair, se ele agisse pela carne. Mas ele é Deus. Ele venceu o diabo. Entrou na cidade de Cafarnaum pregando o evangelho. Curou enfermo, ressuscitou morto, libertou leprosos, cego foram curados, coxo, aleijado, foram curados por ele. Era uma notícia extraordinária, que naqueles dias ultrapassava as fronteiras de Israel, e pessoas vinham de todas as partes, trazendo no leito. Marcos disse que muitos se jogavam sobre ele, porque somente ao tocar nele era curado. A unção, o poder do Espírito Santo nele era algo extraordinário. E ele foi até a cruz. No julgamento de Jesus é interessante, ele em nenhum momento se defendeu, dizendo: não, eu não fiz nada disso, não, não me mate, não, não me condene. Nenhum momento, ao contrário, muito pelo contrário, ele queria morrer. Aliás, ele veio para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus, porque ao morrer daria esperança para todos aqueles que tinham morrido crendo que ele viria, e para todos nós que vivemos e cremos que ele veio. Ele iria morrer, e lá no alto daquela cruz ele morreu. Mas ele não ficou na tumba, porque ele é a vida, e a vida não morre. O que foi que morreu então? Morreu a vida humana de Jesus na cruz do Calvário. Ele disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse: você vai estar comigo no paraíso. Em outras palavras, vamos estar vivos, porque a vida humana de Jesus fora morta para salvar-nos, a nossa alma humana. Hoje temos a salvação. Este é o projeto de Deus para o Natal. Não é comer, não é beber, é celebrar o Cristo que nasceu, viveu e morreu, e nos concedeu o perdão dos pecados.
Não adianta comer. Quantos peru você pensa que vai comer? Isso não vai mudar a sua vida espiritual em nada. Quantas leitoas serão mortas e você vai comer? Isso não vai mudar nada no seu espiritual. Quantas festas regadas, quem sabe de bebidas alcoólicas ou então de refrigerante. Tudo isso fica aqui desse lado. Mas o mais importante que já aconteceu com você é que Jesus nasceu aqui, ó. Aqui dentro. Ele vive aí dentro de você. O dia que você o recebeu como seu Salvador pessoal, Ele veio morar no seu coração. E o mais lindo de tudo é que esta união com Ele é para toda a eternidade. Um dia, quando a tua vida e a minha vida vencer o tempo nesse lugar, nós estaremos partindo para a segunda etapa, aonde Ele está. Para que aonde eu estou, estejais vós também, foi o que Ele disse. Então, meu irmão, você celebra o Natal porque nasceu o Salvador. Você celebra a cruz porque Jesus morreu por você naquela cruz. Mas você celebra a eternidade porque Ele disse: vou preparar-vos lugar e virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou estejamos, nós vamos estar lá com Ele. Este é o sentido de tudo isso. Este é o propósito de tudo isso. Não é fita vermelha, nem bolas de árvores de Natal. Não, não é nada dessas coisas. Isso aí não passa de invencionice humana. Não é sapatinho na porta, cabinho de guarda-chuva. Eu não sei nem como é que dá o nome naquele negócio lá. Uns cabinhos de guarda-chuva na porta e aquela questão toda. Não é nada dessas coisas, irmãos. O importante é o projeto de Deus. Jesus nasceu e morreu para nos dar a salvação. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Graças a Deus que Ele nasceu. O nascimento dele é que os céus lembrou da terra e enviou o Salvador para nos salvar. Graças a Deus. E Ele é o único Salvador. Não há outro. Não há outro. Eu não sei como é que as pessoas vão fazer com este monte de salvadores que eles têm. Como é que eles vão agradar toda essa gente? Só tem um Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos, a não ser por Jesus. Ele é o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então, ame a Ele com todo o seu coração, e que nada em absoluto venha apartar você dele, venha tirar você da sua presença. Permaneça com Ele. Este evangelho que por aí está regado a prosperidade, dizendo que você precisa de receber isso, receber aquilo, tudo o que você precisa, você já recebeu. Tudo o que você precisa, você já recebeu. Você precisa de salvação, e essa você já tem. Essa você já tem. As demais coisas, Ele tem te dado. Não, o evangelho não é receber coisas. O evangelho é receber a salvação em Cristo Jesus, preparados para a eternidade. Que Deus nos ajude sempre a celebrar a Jesus Cristo, o nosso Salvador.